Olá, seja bem-vindo ao O Eleitor, Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre o Brasil. Não adianta fugir da pauta política, não é questão de lado, é questão de liberdade. Eu sou Leonardo Tamburuz e esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts. Então curta, se inscreva, compartilha e siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, @Papum Podcast. Fala, Diegão! Fala, Léo, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje, cara. E aí, cara? Como é que você tá nos ânimos aí? Semaninha agitada, né? Pra variar. Muitos assuntos aí pra gente comentar. Eu não consegui me ater somente a um assunto. Então eu trouxe diversos assuntos aqui pra gente falar um pouquinho sobre. E tô ansioso, assim, acho que vai ser legal. Acho que a gente tem alguns assuntos interessantes aí pra discutir hoje. Muita polêmica, né? Tô sentindo falta do Vitor aqui. Daqui a pouco o Vitão chega aí. Tá numa reunião aí. E, cara, essa semana teve bastante polêmica, né? Muita coisa aconteceu, né? A gente tá aí ainda enfrentando a pandemia e tivemos acontecimentos no âmbito da pandemia, mas eu quero começar aqui falando sobre as declarações do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. E vamos começar um pouco, né? Vamos fazer uma digressão aí histórica, voltar lá atrás para entender como ocorreu essa nomeação do Aras para a Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Aras é petista, né? Ele se declarava, né, de esquerda. Então, ele sempre se declarou como sendo de esquerda. Inclusive, tem até um procurador, Dr. Eugênio Aragão, que mencionou isso, né? Falou, o Aras sempre se declarou como sendo de esquerda. O que acontece, gente? O PGR, ele é escolhido a cada 2 anos, ele pode ter um mandato renovado, mas a cada 2 anos ele pode ser substituído. E como funciona essa substituição? Melhor, como funcionava? Havia uma votação entre os pares, então os procuradores, os membros do Ministério Público votavam em candidatos a Procurador-Geral da República e os 3 mais votados, os nomes eram encaminhados para o presidente e o presidente havia a praxe, né? Isso não está disposto na Constituição Federal, isso não é uma regra, não está disposto na Constituição nem na lei, mas havia uma praxe criada pelos governos do PT de que o presidente indicaria o primeiro nome da lista. Então isso aconteceu durante os governos do PT. O Michel Temer ele indicou a Raquel Dodge, ela estava na lista, mas não era o primeiro nome. E o Bolsonaro, ele sequer indicou um nome da lista tríplice. Ele olhou para a lista tríplice e falou, não quero saber dessa lista tríplice, vou indicar o Aras para poder ser Procurador-Geral da República. E aí eu quero colocar aqui para vocês algumas questões importantes lá no momento dessa indicação, para a gente poder chegar ao momento atual, tá? Quando o Bolsonaro foi indicar o Aras para a Procuradoria-Geral da República, os temas que mais foram tratados com o agora PGR foi meio ambiente e identidade de gênero. Então ele se comprometeu aí a lutar por essas pautas aí, né, ou contra, depende aí da sua visão. Mas Aras, ele sempre foi um crítico ferrenho da Força-Tarefa da Lava Jato, e a Força-Tarefa da Lava Jato, Léo, ela ganhou um certo protagonismo no Ministério Público, né? Eu trabalho no Ministério Público Federal há 12 anos, e eu sei que quando não existia a Lava Jato, as pessoas muitas vezes sequer sabiam o que é Ministério Público Federal. Hoje todo mundo sabe sobre, pelo menos já ouviu falar sobre o Ministério Público, falado, né? Muito, né? Então, a Força-Tarefa da Lava Jato, ela trouxe uma relevância muito grande para o Ministério Público Federal e exerceu um papel exemplar no combate à corrupção. Aras sempre foi contra, sempre criticou essa Força-Tarefa. O Augusto Aras, ele fez festa para petista condenado na Lava Jato. Ele defendeu o MST no Congresso Nacional porque, além de Procurador-Geral da República, ele também é advogado. Pela regra lá, quando ele assumiu o cargo de Procurador da República, ele poderia advogar porque ele
já era procurador antes da Constituição de 1988. Então, nesse caso, ele poderia advogar. E como advogado, ele defendeu o MST num discurso que ele fez lá no Congresso Nacional e foi amplamente aplaudido ali pelos partidos de esquerda. Muitos petistas, inclusive Gleisi Hoffmann, elogiou a nomeação do Augusto Aras para Procurador-Geral da República. E ele se manifestou diversas vezes contra os métodos adotados tanto por procuradores da Lava Jato quanto por juízes. E aqui no caso a gente sabe que o Sérgio Moro foi o principal juiz da Lava Jato, não é o único, tá, gente? Para quem não sabe, a Lava Jato ela ocorre em 3 lugares: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. O Moro é o herói nacional. Eu detesto colocar esses estereótipos, né? Esses títulos assim, né? Eu também não gosto. Mas é assim mesmo que o Moro é visto. Enquanto tem muita gente que critica o Bolsonaro, fala que idolatra o Lula, idolatra o Bolsonaro, mas fala que o Moro é o herói, entendeu? Então, assim, acho que a gente não tem que levar a política para esse lado. Acho que não é uma coisa interessante, não. Olha o que o Aras falou. Como que funciona, para você que não conhece o procedimento aí para nomeação do PGR? O presidente nomeia e esse Procurador-Geral da República ele passa por uma sabatina no Senado Federal. O que é uma sabatina? Ele vai ser ali perguntado, ele vai ser questionado sobre diversas pautas, sobre diversos temas, e aí os senadores aprovam ou não a indicação do presidente da República. Gente, é muito difícil, eu não acho que nunca aconteceu de o Senado... nunca aconteceu, né? Desde a Constituição de 88, nunca aconteceu de o Senado ir contra a indicação de um nome pelo presidente da República, e não foi diferente com o Augusto Aras. E na sabatina ele disse o seguinte, que a Lava Jato foi um marco importante no combate à corrupção, mas que o modus operandi da força-tarefa precisava ser aperfeiçoado. Gravem isso, o modus operandi da força-tarefa precisava ser aperfeiçoado, tá? Aras defendeu a redação da Câmara da Lei de Abuso de Autoridade. Lembra a Lei de Abuso de Autoridade que foi aprovada ano passado, passou a ter vigência nesse ano, com diversos pontos controversos. Aras defendeu essa lei. A gente pode até um dia querer, se quiserem, falar sobre a lei de Abuso de Autoridade. Ganhou elogios de Renan Calheiros. Olha que honra você ser elogiado por Renan Calheiros. E duas ações do Aras que foram compatíveis aí, um pouco... É meio estranho, mas ela foi incompatível com o entendimento do presidente, assim, com o que o presidente achava correto, mas compatível com o que as pessoas que apoiam o presidente concordam. Primeiro, o Aras ele pediu a revogação daquela liminar do Toffoli que mandou suspender todas as investigações com dados sigilosos do COAF e da Receita Federal. A pedido de quem? Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, né? Ele fez um pedido no Supremo Tribunal Federal e o Aras, o Toffoli, na ocasião, mandou suspender todas essas investigações. O Procurador-Geral da República foi contra essa decisão, ele se manifestou contrário a essa decisão, tá? E ele também defendeu o entendimento que predominava no Supremo Tribunal Federal em 2016, no sentido de que a prisão ela poderia ocorrer a partir da condenação em segunda instância, né? Que essa decisão que era vigente até 2016, que predominava no Supremo Tribunal Federal, foi modificada, né? Então agora o Supremo Tribunal Federal possui um entendimento diferente com relação a esse ponto, né? Ele entende que tem que haver o trânsito em julgado e não a condenação em segunda instância. E o Aras, nesse ponto, ele foi favorável à prisão em segunda instância, tá? São vários posicionamentos. São vários posicionamentos. Aí uma hora você fala assim, nossa, esse cara é contra. Exatamente. Agora ele tá favorável. E agora? O que o Bolsonaro fez de colocar esse cara lá? Porque a gente fica pensando, qual é o jogo, né, cara? Qual é o jogo? O que tá por trás disso, tá? Eu tenho minha opinião, eu vou deixá-la aqui depois que eu falar todos... Eu tô narrando pra vocês os fatos, tá, gente? Até agora eu não tô emitindo nenhuma opinião, mas eu tô narrando os fatos de acordo com a cronologia aqui do que tá acontecendo. Aí, Léo, o que rolou? Pula agora para 2020, última semana do mês de julho, em meio a uma pandemia. Existe um grupo na internet, um grupo formado por diversos advogados criminalistas e de direito público também, chamado Grupo Prerrogativas, e eles convidaram
o Procurador-Geral da República para uma live, né? A gente está aí na moda das lives. Então, se você estiver assistindo a gente em 2060, ouvindo a gente em 2030, saiba que 2020 foi o ano das lives. Se você não sabe o que é live, dê um Google aí, porque pode ser que live lá em 2030 não seja nem Pode ser que você abra a geladeira e pule uma live no seu colo. A gente está nesse momento aqui no Brasil. E nessa live, né, feita inclusive com advogados lulistas, advogados que defendem condenados na Lava Jato, principalmente um deles é o Cacai, aquele famoso advogado de Brasília. Esse é famoso. O PGR fez algumas declarações polêmicas aí que fez as pessoas levantarem a orelha com relação ao que está sendo feito com a Lava Jato. O PGR disse o seguinte: agora é a hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Bem, o que isso quer dizer? Por que ele não quer perdurar o lavajatismo? Ele acha que a gente tem que voltar ao modo anterior, ao método anterior de combate à corrupção, em que não havia combate à corrupção, em que criminosos de colarinho branco não eram punidos. Essa é a grande realidade. Que cara confuso, velho. Muito confuso, né? Só que uma coisa muito importante é que na semana passada, se não me engano, ou retrasada, o vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques Medeiros, ele solicitou ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de dados de todas as forças-tarefas da Lava Jato com a PGR, com o objetivo de buscar transparência no Ministério Público Federal. Então veja bem, nós temos 3... Canhão mirado nele, hein? Canhão mirado na Lava Jato, e aí a gente tem que entender o porquê disso está acontecendo. Nós temos 3 estados, né, 3 locais onde estão sendo feitas as investigações da Lava Jato: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. O vice-procurador-geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de todas essas informações. Não são poucas informações, são muitas informações, são muitas informações. São anos, né, de trabalho, anos de investigação. E aí o Supremo Tribunal Federal analisou esse pedido, e quem foi que concedeu uma liminar favorável ao pedido? Dias Toffoli, o famoso ministro Toffoli. Então ele mandou que as forças-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Rio e São Paulo compartilhassem todos os dados que possuem com a Procuradoria-Geral da República. E por que isso aconteceu? Por que o Humberto Jacques falou assim: olha, a gente está solicitando essas informações porque ele teria que ter um motivo, né? E ele teria que apresentar um motivo que ao menos fosse passível de análise pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente entra na questão do foro por prerrogativa de função. Quando tem aquele cara, Walter Faria, dono daquele grupo Petrópolis, daquela cervejaria, sim, lembra? Quando houve um desdobramento da Lava Jato, que houve uma investigação contra Walter Farias, ele fez uma delação, e ali houve uma suspeita de que a Força-Tarefa de Curitiba fez uma investigação camuflada sobre os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Então, em tese, se há uma investigação contra o presidente da Câmara ou do Senado, essa investigação tem que ser feita pela Procuradoria-Geral da República, porque existe o foro por prerrogativa de função. E foi baseado nessa informação que até agora, até o presente momento, a gente não tem provas de que realmente isso aconteceu. Inclusive, a Lava Jato, né, a Força-Tarefa da Lava Jato, se manifestou contrária ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, e disse que não tem nada disso aí, dessa questão de investigação camuflada, dados escondidos. Eles informaram que os dados estão contidos ali no sistema, e obviamente eu trabalho no Ministério Público, eu sei como funciona. Então a gente tem um sistema que é de âmbito nacional, mas existem processos e procedimentos que são sigilosos, e aí só quem tem acesso são os procuradores e os servidores que trabalham para aqueles procuradores. Obviamente que isso faz sentido, entendeu? Mas é um banco de dados só, né? É um banco de dados único, nacional. É um banco de dados nacional.
Tanto é que eu tipo consigo... assim, nós estamos querendo dizer assim, não é tão difícil de você descobrir se tem ou não alguma parada rolando. O fato é que todas as informações estão cadastradas nesse banco de dados. Sim. Não que todas as informações estão explícitas, sim, mas elas estão cadastradas e nesse nem banco que de dados. também não possa haver informações que não estão no banco de dados. Sim, o que deu a entender foi isso, de que havia um quartinho secreto ali no tipo Ministério um caixa Público 2 de informação. E não é isso que acontece, foi assim que a Lava Jato se manifestou, tá? Aí a gente vai chegar nessa questão aí do... Quando você fala a Lava Jato, é que a gente está falando de uma operação, isso, né? Porque são os integrantes da Força Tarefa, são os procuradores que integram a Força Tarefa. Esses procuradores, eles foram designados para atuar somente em processos que envolvem a Lava Jato. Então eles estão nesse, vamos dizer assim, nesse job aí. O job deles é a Lava Jato. Focado nisso, exatamente. Dada a amplitude da operação, né? Dada a dimensão que essa operação tomou no Brasil. Então, o Toffoli atendeu nos exatos termos, né? Ele ainda colocou isso na decisão aí, que ele atende nos exatos termos o pedido feito pela PGR. E, segundo ele, é a Procuradoria-Geral da República quem deve analisar se há ou não pessoas com prerrogativa de foro citadas nos bancos de dados da Lava Jato. Acontece que funciona da seguinte forma... Ô Léo, se o Ministério Público Federal está investigando e no curso da investigação encontra-se algum investigado que possui foro por prerrogativa de função, ele imediatamente encaminha essas informações para quem é competente para analisar essa questão, e nesse caso que a gente está falando, é a Procuradoria-Geral da República. Mas isso não quer dizer que ele vai encaminhar aquela informação, foi citado o nome. A simples citação do nome talvez não seja suficiente para encaminhar. Ou talvez eles estejam esperando mais alguma informação para encaminhar, porque ali é onde está sendo produzida a prova, ali é onde está acontecendo, né? Então eles talvez estejam esperando mais informações para encaminhar isso para a PGR. Até porque um procurador da República lá em Curitiba, ele jamais pode denunciar um Alcolumbre ou um Maia da vida, né? Então ele sabe disso, ele sabe dessa questão de competência, eles não iriam fazer isso. Fato é que o PGR, ele agora, segundo essa decisão proferida em sede liminar por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, ele teria direito a acessar o banco de dados da Lava Jato. E aí você se lembra que Aras é amigo de advogados petistas, ele é contra a Lava Jato, ele fez jantares para condenados na Lava Jato. Então, olha como isso tudo parece muito obscuro, muito estranho. Muito, cara. Muito estranho mesmo. Por que um procurador-geral da República gostaria de ter acesso a todas essas informações? Com esse background de relacionamentos e posicionamentos. Né? Isso. E ontem foi dia 30, cara? Ontem foi dia 30. Ontem, dia 30, a Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal chamado reclamação, para não ser obrigada a compartilhar o banco de dados com a PGR. E nessa reclamação, os procuradores alegam que a liminar do Toffoli viola a independência funcional do Ministério Público. E olha só, a independência funcional está prevista lá na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 127 da Constituição Federal, parágrafo 1º, eu não me lembro. A Constituição, Léo, ela não define o que significa independência funcional, mas ela indica que os membros do Ministério Público Federal possuem independência funcional. E o que é independência funcional? Quando não existe uma lei que define, quando a Constituição não define, a doutrina, que são os estudiosos do direito, tratam de exercer esse papel de definir o termo. Se cumprir a lei... Isso. E olha o que significa a independência funcional. Ela diz respeito à atuação fim do Ministério Público Federal. Então, aquilo que o Ministério Público faz por essência, né? E que somente deve a obediência à Constituição, à lei e à sua consciência. Então... Nossa, mas é muito aberto, né, cara? Mas olha só, o membro do Ministério Público Federal, ele só deve obediência à Constituição, à lei e à sua consciência. Quando a gente vê o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público Federal, mas na questão de ordem administrativa, a gente pode dizer assim. Então, o Procurador-Geral da República, ele não pode interferir no que um outro procurador entende. Então, por exemplo, se um procurador da República entende
de uma forma, o Procurador-Geral da República não é porque ele está numa hierarquia superior como chefe. No organograma? Isso. Esse organograma é para questões administrativas. Certo. Tá? Ele não pode interferir na questão essencial, no cerne do Ministério Público Federal. Quem pode interferir nisso? A Constituição, a lei, e o procurador, ele se submete a esses 3 pontos: Constituição, lei e a sua consciência. Ainda mais que pode ser interpretado uma interferência como uma obstrução, né? Exatamente. Mas olha só, o Ministério Público possui um conselho, né, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que é encarregado, esse Conselho Nacional está previsto na Constituição, de avaliar a atuação institucional do membro do Ministério Público. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar se o membro do Ministério Público Federal está agindo conforme a lei, conforme a Constituição. Obviamente que ele não tem como avaliar se ele está agindo como a consciência, né? E no caso da atividade fim, não pode o Conselho Nacional do Ministério Público adentrar no mérito da decisão ali, daquilo que o procurador decidiu. Ele tem que observar simplesmente se aquela atitude, se aquela ação do membro do Ministério Público Federal está violando ou não a Constituição ou a lei, sem adentrar no mérito daquela decisão, sob pena de afrontar assim, a essência da instituição do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Onde eu quero chegar com isso? Se existe uma dúvida de que os membros do Ministério Público estão agindo em inobservância à lei ou à Constituição, quem deve analisar isso não é o Procurador-Geral da República, é o Conselho Nacional do Ministério Público. E por que o Procurador-Geral da República quer ter acesso a todas essas informações? A quem interessa o acesso a todas essas informações? Tá? A gente trouxe todo esse contexto até aqui para chegar nesse momento. A quem interessa? E eu achei muito temerária e muito grave essa frase dele de que agora é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. E aí lá no momento da sabatina, né, que a gente falou aqui, ele fala que a força-tarefa precisa ser aperfeiçoada. O que significa esse aperfeiçoamento? É acabar com a força-tarefa? Extinção? Eu acredito que a força-tarefa ela teria que ter um prazo para ser concluída. Só que dada a quantidade de crimes e dada a grandiosidade da corrupção no país, tá difícil acabar. Tá difícil acabar com a força-tarefa. Mas eu quero deixar aqui claro, por quê? Quem nomeou Aras para presidir ali, para chefe do Ministério Público Federal? O presidente da República. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui do ouvinte é o seguinte. É muito confuso, cara. Olha só, o Bolsonaro, ele foi eleito principalmente por uma pauta: combate à corrupção. Isso você pode ser contra tudo que eu estou falando aqui agora, mas o Bolsonaro foi eleito com uma pauta muito forte, com um discurso muito forte no combate à corrupção. Não é porque ele era conservador, não é porque ele se declarou liberal ali nos 45 do segundo tempo, é porque o Bolsonaro se contrapôs firmemente contra a corrupção. Ele colocou ali, falou: eu sou contrário à corrupção, e ele se levantou contra a corrupção. E a gente estava vivendo um momento no Brasil de crescimento da Lava Jato, avanço da Lava Jato, manifestações praticamente mensais ou semanais contra a corrupção. Eu não lembro de ter manifestação em favor do conservadorismo, mas claro as manifestações eram contra a corrupção. Nós somos contra a corrupção, nós queremos acabar com a corrupção. E aí, tanto que trazer o Moro pro time dele foi para trazer esse eleitorado, cara. Exatamente. E aí o Bolsonaro é eleito com esse discurso de combate à corrupção. E aí, na primeira oportunidade, ele nomeia um procurador-geral da República petista, um procurador de esquerda. E a gente sabe que a esquerda está envolvida com o corpo inteiro nesses esquemas. Então, é muito estranho tudo isso. O que está acontecendo? Por que o presidente resolveu ceder e nomear Augusto Aras para PGR? Será mesmo que o presidente da República ele defende a corrupção, ele se interessa no combate à corrupção? Será mesmo que essa pauta tão levantada por ele está sendo, de fato,
aplicada agora no governo dele, eu, Diego, não vejo isso acontecendo por diversas atitudes. Agora aqui a gente tem que fazer um elogio. Nós não temos nenhum caso de corrupção no governo Bolsonaro até então. Isso é fato. Positivo, isso é um fato notório, né? A gente não tem uma investigação de corrupção, a gente não tem uma condenação, nada que indique que ministros ou até mesmo que o presidente da República seja corrupto. Você acha que os filhos dele estão enrolados? Eu acho que tá, e eu acho que por essa razão é que tudo isso está acontecendo. Porque eu sinto que eu sinto ele meio putaço quando fala desse assunto. Eu acho que existe uma situação da seguinte forma: o Bolsonaro ele entende que há uma perseguição, né, contra. Com certeza, velho. Contra os filhos dele. O cara tá no jornal todo dia. E aqui eu acho o seguinte. Parêntese, ele também procura, tem hora. Tem hora não, o tempo todo ele também tá procurando. Olha só, Léo, ele é presidente, cara. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, é óbvio que todas as investigações que estiverem ali, que permearem ali a família do Bolsonaro, elas vão receber uma relevância maior da mídia. É óbvio que isso vai acontecer. O esquema das rachadinhas, que está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, não é um esquema único não é unicamente praticado pelo Flávio Bolsonaro, não. Então, assim, você vê petistas aí, Bolsonaro, rachadinha. Não, o deputado que mais movimentou dinheiro e sem nenhum lastro aí, que teve movimentações suspeitas, é um deputado do PT, que inclusive hoje é o presidente da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. Então, esse discurso não cola, sabe? De petista defender a prisão do Flávio Bolsonaro, até mesmo porque agora ele não vai poder ser preso tão cedo, tem que esperar o trânsito em julgado, né? Uma reflexão, cara. Bolsonaristas e petistas, olhem bem que vocês são mais parecidos do que vocês pensam. Do que vocês imaginam. É assim, então acho que o Bolsonaro, ele imagina o seguinte: tá havendo uma perseguição. Na realidade, todos os que são investigados pelo Ministério Público Federal, eles passam na mesma hora para perseguidos. Vide MBL, vide Bolsonaro, vide Lula, vide qualquer político aí que você colocar que está sob investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, por exemplo, da Polícia Civil, eles já começam a falar que eles são perseguidos, né? Então, eu acho que o Bolsonaro tem essa ideia de que há uma perseguição, só que se existir o crime, ele vai ter que ser condenado, o Flávio Bolsonaro vai ter que ser condenado, mas é importante deixar claro que o presidente, até o presente momento, não tem nenhum envolvimento com esses crimes. E gente, tá? O presidente da República... Pode acontecer, vamos falar bem aqui. Pode ter acontecido isso mesmo. O filho dele fez as cagadas e ele... Aí você pode falar assim pra mim, vista grossa. Não sei, cara. Não sei como é que foi. Você não pode julgar isso. Se o presidente cometeu crime, ele tem que ser julgado. Exatamente. Mas se o filho do presidente cometeu crime, ele vai ser julgado. E a pena vai ser imposta unicamente ao filho do presidente. Exatamente. Qual que é o grande problema? É feio. Vamos falar agora, é feio pra imagem? É feio. É horrível. Mas qual que é o problema, que é o agravante aí? É que o PT, esses partidos de esquerda, eles não acham que a corrupção seja um problema. Na realidade, eles entendem, isso é público notório, que a corrupção é um meio, é a forma que eles têm, a forma que eles conseguem de se perpetuarem no poder. Então eles precisam ser corruptos, eles precisam... A corrupção é uma estratégia, né? É uma estratégia para a perpetuação no poder. Então eles não entendem a corrupção como sendo algo negativo, como sendo algo ruim. Então o cara que é do PT, um cara que concorda com essa afirmação que eu acabei de fazer, ele não acha que a corrupção é algo ruim. Agora o problema é que o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, eles sempre tiveram um discurso contrário à corrupção. Sim, faz sentido. A rachadinha, obviamente, a rachadinha não foi enquadrada ainda como crime de corrupção. Mas a gente sabe que é desvio de dinheiro público, né? Então, é complicado isso, né? É muito... Diego, eu queria até sugerir um tema depois pra gente falar disso, sobre articulações políticas, né? Porque a gente tem essa coisa no Brasil de achar que... não saber diferenciar o que é corrupção e o que é uma questão política de poder governar e poder... Isso, olha... Porque a impressão que eu tenho é que muitas ações são taxadas pela mídia como uma corrupção ou como uma questão de governabilidade. E aí eu, realmente, como eleitor, eu olho e falo, cara,
o que é certo e o que é errado, entendeu? Léo, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu acho que a gente já pode até falar sobre isso rapidamente. Até queria muito falar sobre isso hoje. Ainda bem que você me lembrou aqui que eu não tinha colocado aqui no meu script. A gente vive num presidencialismo chamado presidencialismo de coalizão. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele tinha um discurso muito enfático contra esse presidencialismo de coalizão. A nova e ele política. disse que ele não iria negociar, ele não ia aceitar negociar. E ele foi amplamente criticado por todos os setores da mídia, foi amplamente criticado por políticos, por parlamentares, porque ele não sabia articular. Não havia articulação com o Congresso Nacional para a aprovação das medidas de interesse do governo, para a aprovação das reformas. Então, quando a gente teve a reforma da Previdência, houve... Nossa, se você pegar aí na internet, você vai ver o quanto a imprensa criticou a falta de articulação do presidente da República com o Congresso Nacional para aprovação da reforma da Previdência, tanto que o Maia atribuiu para si essa... chorou! Eu fiz isso, eu consegui, né? Só que eu quero chegar num ponto aqui. Fato, o Brasil, o presidente da República, ele não tem todo o poder que as pessoas imaginam que ele tem. Na verdade, eu acho que os poderes do presidente da República no Brasil são extremamente limitados, tá? Quem decide, quem define tudo no Brasil hoje é o Poder Judiciário, mas depois vem o Congresso Nacional. Mas parênteses, deveria ser o Judiciário? Cara, a Constituição Federal, se fosse seguir a Constituição Federal da forma como está disposto ali, de fato, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. O problema é que o Poder Judiciário foi politizado. A gente vai falar sobre isso no terceiro ponto aqui, rapidinho. Mas o presidente da República, ele falou que não ia negociar, só que ele se viu numa situação onde não era possível, não haveria possibilidade de governar sem articulação. E aí ele passou a articular. Ele teve que fazer isso. Ele teve que começar a articular, ele teve que começar a indicar pessoas para o Centrão, para cargos do governo. E pensando no tempo, ele segurou bastante, né? Ele segurou bastante. Ele teve que ceder. Ele não teve outra alternativa. O problema é como você negocia com mau caráter, Léo. Não tem como eu chegar para um cara de mau caráter e falar, olha, vamos fazer uma negociação aqui, uma articulação que seja propositiva, que seja positiva para o país. Não, eu não quero isso. Eu quero cargo. Porque quando eu penso em política, é a minha interpretação, tá? Leonardo aqui no meu mundo. Eu acredito que a articulação é algo que faz parte da política. Com certeza. Porque, cara, eu não sei exatamente os números lá de quantas pessoas votaram no Bolsonaro. Mas, tipo assim, tem um monte de gente que não votou, certo? A partir do momento que o político ganha, ele passa a representar, não importa neguinho ficar falando, ai, não me representa. Representa, porque ele passa a representar todo mundo. E aí, claro que tem questões de posicionamento e modelos econômicos e tudo mais, mas aquele cara, ele realmente tem que pensar agora na nação. Sim. E aí, para isso acontecer, ele precisa realmente negociar o tempo todo. O presidente, ele é eleito com uma pauta, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele tem essa pauta de apoio ao conservadorismo, ao liberalismo. Então, seria muito... Ele não é tão liberal, mas seria muito estranho se o Bolsonaro, por exemplo, admitisse questões que fogem do padrão conservador e liberal. Sim. Como está sendo estranho que a gente está criticando aqui, tanto que a gente critica quando ele faz isso, né? Só que a questão da articulação é que hoje, no Congresso Nacional, quem comanda o Congresso Nacional são políticos da velha política, né? Da denominada velha política, são políticos que não aceitam negociações que não sejam negociações espúrias. E aí, quando eu digo negociação espúria, é no sentido de fornecimento de cargo. Isso não é ilegal, é imoral. Na atribuição de emendas para poder dar grana para os parlamentares distribuírem para os estados. Então, todas essas questões, elas só conseguem ser modificadas quando a gente, de fato, renovar o Congresso Nacional. E aí, quando eu falo... você pode estar pensando assim, a gente vai ter que colocar lá todo mundo que pensa igual o presidente da República. Não. Eu quero citar aqui, por exemplo, um parlamentar que eu admiro demais, que é o Marcelo Calero, que ele foi ministro do Michel Temer, e ele saiu porque depois pesquisem, eu não vou me alongar, mas foi porque o que foi solicitado para ele fazer ia contra aquilo que ele acreditava, e ele saiu do governo do Michel Temer. Uma salva de palmas, isso aí é um posicionamento. Ele é um político de esquerda, ele faz parte de
partido de esquerda, mas ele defende pautas de acordo com a convicção dele, mas ele não aceita se submeter a esse tipo de negociata. Então, assim, existem políticos bons tanto no espectro da direita quanto no espectro da esquerda. Sim. E essa renovação do Congresso Nacional, a gente já conseguiu renovar um pouco agora, mas a renovação grande do Congresso Nacional, eu não acredito que vai acontecer do dia para a noite, de uma eleição para outra. Isso vai levar tempo. E somente assim é que a gente vai conseguir ter uma articulação sadia. E esse é o ponto para a gente realmente trazer mudança para o país. É saber votar em deputados e senadores. Isso, as pessoas acham que sabendo votar... Que é presidente e governador. E tudo bem, ele tem o seu valor, não é isso que eu tô falando não, mas a parada pra mudar o Brasil, velho... Tá dentro do legislativo. É ali, cara. Tá no legislativo. Eu também concordo com isso. Eu acho que a mudança efetiva a gente vai ver no Brasil quando a gente tiver um legislativo forte. Não votar no... Tem um meme no TikTok rodando que é o cara que... O nome dele é Ninguém. Aí ele fala assim... Ninguém faz nada direito. Ninguém consegue mudar o Brasil. Vote no ninguém. Aí, cara, esses caras ganham, entendeu? Exatamente. Porque alguém votou, sei lá o que rola na cabeça das pessoas de votarem. Exatamente, a questão da articulação. Aí o Bolsonaro começou a articular, só que para articular ele teve que ceder aos pedidos do Centrão. E aí as pessoas começaram a criticar o Bolsonaro. A imprensa que falava que o Bolsonaro não sabia articular passou a criticar o Bolsonaro porque ele estava articulando. Ele está cometendo crime? Não. Ele está indo contra o que ele falou em campanha? Tá. Ele falou que não ia ter negociação. O problema é que não existe possibilidade de não haver uma negociação dessa forma como está acontecendo com um Congresso sujo e podre que a gente tem. Mas o ponto não é errado. Não correto, é ilegal. Não é ilegal. É uma... entre aspas, uma hipocrisia. Entre aspas que eu tô falando, porque também não é errado ele mudar de posicionamento. Não é errado. O problema é que ele ia muito assim, ele ia nas manifestações e falava que não tem negociação. E no dia seguinte ele nomeava um cara do Centrão para ocupar um cargo de segundo. E contextualizando, por que a gente tá falando disso? Porque ele nomeou a PGR. Porque ele nomeou o PGR. Esse é o ponto. E ele nomeou então, tudo que você ouviu o Diego falar até agora contando, a dúvida que fica na cabeça alguma articulação aí. O que aconteceu? Eu li sobre isso, eu li que o Fraga, que é aquele parlamentar lá no Congresso Nacional e que está sendo investigado, tem algumas investigações contra ele, era amigo do Aras e ele que apresentou o Augusto Aras pro Bolsonaro. Então não sei se isso é verdade, né? A gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas houve uma negociação aí. Então o Bolsonaro falou, olha, eu faço isso, eu te nomeio e você faz isso e não faz isso. E para o Bolsonaro, a pauta combate à corrupção não entrou na negociação. A gente está vendo isso acontecer, porque o Bolsonaro tinha consciência de que o Aras sempre foi contrário à Lava Jato. A gente não sabe aí quais foram os assuntos que entraram na pauta bem estranho. Dessa negociação. Dizem também que o Bolsonaro cogita indicar, né, o Aras para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vamos aguardar aí os próximos passos, porque Brasil não dá pra gente prever nada. O que a gente imagina que vai acontecer hoje não acontece e a gente sempre é surpreendido com um fato novo. E aí a gente sai do Ministério Público e vai para o Supremo Tribunal Federal com uma declaração linda do ministro Dias Toffoli essa semana também, mais uma live feita com esquerdistas, né? Esse pessoal adora fazer live com a galera de esquerda. Se for fazer live com galera de direita, é fascista, bando de coxinha, racista, nazista, mas fazer live com sites e movimentos de esquerda, tudo bem para membros do Poder Judiciário. E aí numa dessas lives aí, organizada por aquele site Poder 360, Sim. O Toffoli disse assim, gente, eu quero ler aqui o que ele disse, abre aspas, sempre há um editor. O editor virá a ser o Poder Judiciário, se houver um conflito e ele for chamado. E o Judiciário não tem a possibilidade de dizer, isso eu não julgo. Nós temos de julgar, falou o presidente. Enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. Se atentem para essa frase, para a presunção desse cara, quem ele acha que é, que poder ele acha que tem para dizer que ele é o editor de um país inteiro. Que conotação
ele quis dar para isso? Ele é um editor censor? Importante a gente falar que ele disse isso no momento em que estavam discutindo o inquérito das fake news, que é um outro tema que a gente pode trazer para cá para conversar sobre esse inquérito das fake news, que é completamente inconstitucional e ilegal. Lembrando que esse inquérito das fake news, o Ministério Público Federal, quando Raquel Dodge era PGR, ela solicitou o arquivamento desse inquérito, porque ela entendeu que ele não cumpria os requisitos necessários, requisitos constitucionais necessários para prosseguir. O Supremo Tribunal Federal simplesmente ignorou o pedido de arquivamento e prosseguiu com o inquérito. O Aras, quando ele assumiu o Ministério Público Federal, a chefia da Procuradoria-Geral da República, ele se manifestou favorável ao inquérito das fake news. E a única observação que ele fez na manifestação dele foi de que o Ministério Público deveria participar, né, do inquérito, como acontece em todos os inquéritos. Para vocês terem uma noção, o Ministério Público não participava, tá, do inquérito, então é um inquérito que está rodando aí no Supremo Tribunal Federal. E no âmbito dessa discussão foi que Dias Toffoli falou isso: enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos os editores de um país inteiro. Então tudo bem o ministro do Supremo dá uma declaração dessa, mas é muito grave quando o Bolsonaro fala lá do AI-5, quando o Guedes fala lá, não estranhe se quiserem implantar um AI-5. Gente, isso daqui é uma forma velada de dizer que há uma censura, de que há um certo autoritarismo por parte do Poder Judiciário no Brasil. E aí eu queria lembrar o ministro Dias Toffoli, eu queria muito que você ouvisse a minha live, o nosso podcast aqui, que seria muito bom. Inclusive eu já participei de palestra com ele lá em Brasília, péssimo. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, a qual incumbe ao senhor ministro Dias Toffoli a defesa, fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então eu queria dizer ao ministro Dias Toffoli que o poder, quem edita o país é o povo. Ok, ministro Dias Toffoli? E quem edita o país é o povo, por meio dos seus representantes eleitos. Lembrando que Toffoli não foi eleito para cargo político, para cargo público. Ele foi escolhido para compor a alta corte do judiciário no Brasil. Então, se tem alguém que tem que falar pelo povo... é muito protegido, né, é o Congresso Nacional. Meu Deus É o Congresso Nacional. Mesmo que nós estejamos ali de forma... representados de forma ruim, essa é a previsão da Constituição. O Toffoli tem a audácia de falar que ele é o editor do país, que o Supremo Tribunal Federal é o editor do país. Olha que arrobo autoritarista. É muito autoritária essa declaração dele. E você não ouviu, Léo. A gente não ouviu um pio da imprensa contra o que ele falou. Não. Reproduziram essa informação? Claro, reproduziram. Mas não se ouviu um pio, não se ouviu uma crítica, não se ouviu um ai da imprensa. Então existe método para tudo que está acontecendo no Brasil. Existe sim uma unidade aí de um sistema voltado a destruir o que está sendo colocado, o que foi eleito democraticamente, e está na nossa cara. Um ministro do Supremo dá uma declaração dessa... É muito forte, cara. É muito forte, pesado. É muito forte. Muito, muito forte. Esse mesmo Toffoli, ele disse o seguinte, quando o Guedes falou lá, numa declaração que o Guedes deu ano passado, dizendo, olha, não estranhe se esses movimentos que estão nas ruas aí começarem a pedir por um AI-5. O Guedes nunca defendeu o AI-5, mas aí a imprensa caiu em cima do Guedes dizendo que ele defendia o AI-5. E aí o Toffoli disse o seguinte, o AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. E se constrói futuro com declarações autoritárias como essa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Claro que não. É claro que não. É vergonhoso o que ele falou. É muita prepotência, cara. É muita prepotência. Muita, muita prepotência. E o sentimento que dá pra nós também é de impotência, né? Porque eu olho pra isso e falo, vai, o que eu vou fazer? A gente tá amarrado. Que é isso, cara? A gente tá amarrado, cara. É um sentimento de total impotência. Porque quem pode mudar isso é o Senado Federal. E o Senado Federal também tá amarrado. Porque vários
senadores são investigados no Supremo Tribunal Federal. Então, de novo, o poder da gente tá na hora de votar e principalmente em deputados e senadores, cara. E aí, olha só, qual que é a questão aqui? Veio essa fala do Toffoli e a gente lembra que na semana passada o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a suspensão de diversas contas de apoiadores do Bolsonaro no Twitter. Sim. Olha que absurdo isso. Na semana passada, essas contas foram suspensas no Brasil, né? Porque o acontecimento, tudo está sendo investigado no Brasil. Mas, caso uma pessoa lá nos Estados Unidos quisesse acessar esses perfis, ela conseguiria acessar os perfis. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou que essas contas fossem suspensas, inclusive no âmbito internacional. Ou seja, ele está extrapolando o poder dele territorial. E, cara, ele está querendo impor uma plataforma determinando que uma plataforma suspenda contas de pessoas ali cadastradas na plataforma em âmbito internacional. Quem esse cara pensa que é para tomar uma decisão desse tipo? Fora que a plataforma, a maioria delas, já tem o sistema delas, inclusive contra discurso de conteúdo de ódio. Sim. E a plataforma, ela tem que fazer o que ela quiser. E o Twitter, Léo, ele inclusive criticou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. É ridículo. E, gente, pasmem, ninguém tá se manifestando, tá se levantando contra isso. Até porque quem se levanta é calado no mesmo momento. Por quem tá praticando esses atos autoritários. Então, o autoritarismo tá mesmo no presidente da República. Eu queria deixar essa indagação aqui para as pessoas. Será que o autoritarismo se encontra no presidente da República? Ou a gente vive aí hoje um momento de autoritarismo dentro do Poder Judiciário? Por isso que eu acho que o Supremo Tribunal Federal está extremamente politizado. E esse é o propósito do nosso podcast, O Eleitor. A nossa forma de se pronunciar com esse tipo de coisa é criando e gerando informação, distribuindo informação. Por exemplo, para você que ouve a gente, gosta do nosso podcast, compartilhe com as pessoas que você acredita que também pensam da mesma forma, ou pessoas que você acredita que você pode ajudar elas a tirar as escamas aí dos olhos, porque enquanto a gente não entender o poder que a gente tem na mão, e por incrível que pareça, numa coisa que não é nem as pessoas nem gostam muito, que são as eleições, basicamente. Esse é o momento que você tem de gerar grandes mudanças no país, fazendo esse tipo de coisa. Seja você não é só de ficar esquerda, saindo na rua, seja você de direita. Entendeu? Não é ficar saindo na rua, que eu não sou contra a manifestação, mas achar que você ir lá fazer uma manifestação ou de vermelho ou de camiseta do Brasil é loucura, cara. A gente escolhe os nossos representantes e depois tem que ficar indo na rua se manifestar pedindo para que eles façam o dever deles, para que eles cumpram o dever deles. Para que eles cumpram. É um absurdo, é vergonhoso isso, né? E aí, agora eu quero destacar aqui, eu quero até fazer um elogio pro Bolsonaro, né? O pessoal fala que eu critico demais o Bolsonaro, mas olha só, em situações anteriores, quando haviam manifestações desse tipo do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu aí do Alexandre de Moraes ter bloqueado as contas de bolsonaristas, o presidente ia lá pro cercadinho dele e metia o pau nos ministros. Agora o presidente fez uma coisa que eu achei assim, que é válido e que vale ressaltar aqui, merece aplausos. Ele se valeu dos meios legais para poder combater o que ele entende uma violação clara à liberdade de expressão no Brasil, uma afronta à Constituição Federal. O que ele fez? Ele utilizou a AGU, né? O presidente da República, ele representado pela Advocacia Geral da União, protocolou no sábado passado, agora, uma ação no Supremo Tribunal Federal contra essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou essas contas nas redes sociais de apoiadores do governo Bolsonaro. E aí, Léo, eu estava dando uma lida na petição aí, nessa petição da ação direta de inconstitucionalidade. Olha só, primeiro, que o Alexandre de Moraes, na decisão dele, ele fala o seguinte, que o bloqueio das contas se faz necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Que amplo isso, que genérico isso, aponte quais são as falas. Então pega lá o perfil de fulano, quais são as falas desse perfil que possuem conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra de normalidade institucional e democrática. Aponte uma por uma.
A gente não tem acesso. Até hoje, eu não consegui ver, eu já pesquisei sobre isso, mas eu não consegui saber de fato quais foram os tweets, quais foram as postagens que ensejaram essa decisão. Cara, você não vai achar. Olha aqui. E de novo, gente, essa frase já se encontra nos termos das plataformas. Então tem muita coisa que a plataforma já exclui porque ela tá seguindo a regra que ela colocou. Que ela delimitou. Não e ela tem necessidade do cara isso. entrar nisso, entendeu? E muito mais pedir exclusão. Porque se você... Vamos falar aqui até de um conteúdo mais específico. Se você postar uma foto pornográfica no Facebook, não dá nem tempo. Ele exclui, o algoritmo deleta, já tem essa estrutura. E outra coisa, se eu posto algo que em tese seja a prática de crime, por exemplo, se eu posto uma ameaça, se eu posto uma injúria, uma calúnia, uma difamação, já existe previsão legal para isso. Exatamente. E aí o juiz ele pode determinar que aquele tweet, que aquela postagem seja apagada, mas determinar a exclusão da conta impedir a pessoa de se manifestar. É um cala-boca. É um cala-boca. Porque assim, eu tenho certeza que dentro das contas, ele pode ser que tenha algum tweet, alguma mensagem claro que tem. Que seja a prática de crime. Pode ter. Determina que sejam essas mensagens apagadas, investigue essas pessoas nesse sentido. Agora, determinar que a conta seja apagada, impedindo essa pessoa de se manifestar de qualquer forma. E tem, porque a gente sabe que é uma discussão acalorada na internet. Inclusive hoje. Internacionalmente. Meu Deus do céu, gente. Olha, hoje isso está acontecendo com apoiadores de Bolsonaro. Amanhã isso pode mudar. Se o Bolsonaro for reeleito, ele vai nomear 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E se ele colocar ali 4 ministros que aplicam esses precedentes do Supremo Tribunal Federal, porque essas decisões que estão sendo tomadas agora, não se enganem, elas estão formando precedentes ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E lá Você na fala frente, de que isso cria-se um lá na frente, um ministro do Supremo Tribunal Federal pode se valer do que está acontecendo hoje para tomar uma decisão igual. E aí essa decisão pode ser contrária a pessoas de esquerda, por exemplo. E aí essas pessoas vão se levantar contra o Supremo Tribunal Federal ou vão aplaudir como estão aplaudindo agora? Não. A Manuela Dávila, que escreve um livro lá sobre liberdade, inclusive essa semana eu postei esse livro dela, fui questionado por um progressista e eu fui extremamente educado com o cara e ele me bloqueou porque não sabem conversar, não sabem dialogar. A Manuela Dávila, quando essas contas foram suspensas no Twitter, ela falou assim, nossa, tô sentindo uma paz aqui na plataforma, como se fosse assim, olha, a gente tem um monopólio do discurso, a gente tem um monopólio da informação e só a gente pode falar o que a gente quer. Vocês não, vocês estão proibidos de falar o que vocês querem. Gente, isso é muito absurdo. E não se enganem, o que está acontecendo hoje contra bolsonaristas, contra apoiadores do presidente, pode canhão se virar para a esquerda também. Pode se virar contra a esquerda lá no futuro. Então isso é muito grave. E aí, só para finalizar, eu quero ler aqui para vocês, antes da gente entrar no último assunto, eu nem sei quanto tempo a gente já tem. Não, toca o pau aí. Olha o que... Eu vou ler aqui para vocês um texto aqui, ó. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, tá? Então ele não disse que as opiniões são verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Sabe quem falou isso? Você censura. Não, mas sabe quem falou isso? Não, isso daqui ele está dizendo o seguinte... Ele está dizendo que você tem direito de fazer isso. Lê aí, olha só. O direito fundamental à liberdade de expressão... O que a gente está falando é que ele está fazendo o oposto disso. É isso! E quem falou isso foi Alexandre de Moraes, o mesmo que determinou o bloqueio das contas. Ele disse que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda da garantia constitucional da liberdade de expressão. Na DIN 4451, basta você pegar aí, ó, você digitar lá no Supremo a DIN 4451, ADI, porque lá eles colocam ADI, 4451. Olha como... E ele falou isso o ano retrasado. Como mudou o ministro do Supremo Tribunal Federal? Antes, ele defendia fortemente, com entusiasmo, a liberdade de expressão, e hoje ele censura, ele cala. O que está acontecendo? Muito confuso. O que está acontecendo?
tem algo muito estranho aí, gente. E você que não quer ver, você faz parte disso. É muito, muito estranho. E aí a gente entra agora no post final aqui que eu quero falar sobre a cloroquina, né? Que essa semana é uma médica americana, na verdade ela é uma médica africana que se formou por uma universidade na Nigéria. Ela foi lá em Washington, ela faz durante o White Coat Summit, que é um encontro do jaleco, chamado Encontro do Jaleco, né? Que é uma reunião de um grupo de médicos que questiona o consenso científico sobre o novo coronavírus. E esse evento foi organizado por um grupo de direita ligado ao Partido Republicano, o Tea Party Patriots, e o vídeo foi compartilhado por um site conservador, chegando a 13 milhões de visualizações. Inclusive a Madonna compartilhou esse vídeo. 13 milhões do vídeo postado. Imagina compartilhado. E o que aconteceu? A plataforma, ela excluiu o vídeo, né? Ela disse aí que não poderia manter esse vídeo porque ele era falso, ele era contra o consenso científico, enfim. É muito sério isso, porque olha como a nossa liberdade de expressão está sendo tolhida, né? A pessoa tem o direito de se manifestar sobre o que ela quiser. Ela tem o direito de falar. E aí existe aí uma verdade soberana, né? Existe aí um consenso que não é consenso, porque a gente sabe que existem estudos científicos que também questionam aí, que dizem que a cloroquina, que a hidroxicloroquina possui uma certa eficácia no combate ao novo coronavírus, mas para a imprensa como um todo, essa é uma informação falsa, essa é uma informação que não pode ser divulgada. E aí, para poder calar a médica, para poder trazer dar descrédito, né? Não dar credibilidade para a fala da médica, os jornalistas começaram a investigar a vida dessa médica e começaram a publicar sobre suas crenças religiosas. Cara, que coisa ridícula. Então isso. aí sim vale você criticar a religião do outro. Aí vale você questionar se valer da religião do outro para poder descredibilizar a pessoa. E aí foi o que eles fizeram. Falaram que ela faz parte de um grupo de pessoas que tem contato com alienígena. Enfim, é uma loucura lá. Mas usaram essas informações para trazer descrédito ali para a informação da médica, para a manifestação, para o manifesto da médica. E é muito sério isso, porque quem vai determinar o que é fake news? Entendeu? A gente pode ter outro assunto aí. Aí eu fiz uma pesquisa, Léo. Eu falei assim, eu vou fazer uma pesquisa breve aqui, porque eu quero entender se não há consenso científico, se o jargão dos progressistas, né, atuais agora, né, nesse momento de pandemia que a gente vive é ciência, 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 como diria o Dória, né? Como diria o Mandetta, ciência, ciência, ciência. Como dizem os progressistas, ciência, ciência, ciência. Aí eu fui fazer uma breve pesquisa. @Yatila_Marino. Uma médica que tem um grupo no Facebook, ela possui um grupo no Facebook que defende a utilização de sangue menstrual e ela defende é difícil até falar, né? Os efeitos terapêuticos do sangue, né, da menstruação. Então é uma médica, se não me engano, já tem um grupo com 32 mil mulheres ali que discutem sobre isso, sobre a utilização do sangue no rosto. É um movimento que cresce no Brasil e se espalha pelas redes sociais, tá? Ele se espalha pelas redes sociais. E aí fala o seguinte, que no Chile e no Brasil essas tradições são difundidas atualmente a partir de estudos da ginecologia natural que defende o autoconhecimento e tratamentos alternativos para a mulher. E ela diz que mulheres devem beber sangue menstrual para melhorar a saúde e a vida sexual. Não é só passar na cara, você tem que beber também o sangue menstrual para melhorar a saúde. Já vamos fazer um disclaimer. Faz o que você quiser. Beleza? Eu acho que pode. Se você quiser fazer uma vitamina de fezes com sangue menstrual e tomar um shake, faz o que você quiser, mano. À vontade. Mas o que eu quero questionar aqui é porque essas pessoas, elas estão nas redes sociais reproduzindo, né, falas no sentido de que distribuindo uma informação no sentido de que existe
Eu entendi sua comparação já. Isso, que essa ação, que esses atos, eles possuem propriedades terapêuticas de cura. De cura, Léo. Então quer dizer que você beber sangue menstrual pode divulgar nas plataformas digitais. Inclusive o site do IG ensina como fazer. Como colher o sangue, como que você vai deixar preparado para tomar. Então, assim, com a cloroquina, que é um remédio que existe há décadas, existe um consenso, né? É massivo. Não, e olha a falta de informação. Primeiro que coronavírus existe há muitos anos também. Tudo bem que essa versão que a gente tá, vou falar a versão, nova, né? É o novo coronavírus. Mas não é novo. E o cloroquina também não é novo. É um remédio, é um medicamento que é amplamente utilizado, milhões de pessoas já tomaram, mas isso é um absurdo, é condenável, é fake news, não pode. Mas utilizar sangue menstrual para cura, que tem propriedade terapêutica, pode ser divulgado, pode ter inclusive grupo no Facebook. Entendeu? Isso é ciência? Então, se a gente for utilizar os padrões da imprensa para poder falar o que pode e o que não pode ser discutido, o que pode e o que não pode ser difundido, a gente tem que acabar com a homeopatia, a gente tem que acabar com a questão dos florais, de beber sangue menstrual. Porque ciência. Gente, é nítido. Assim, a minha posição sobre cloroquina é o seguinte: toma quem quer, faz o que você quiser. Cara, faz o que você quiser. Eu acho que isso aí tá nas mãos do médico que te atende ali. O médico tem essa competência. Inclusive, no Brasil, existe a possibilidade de prescrição de remédios off-label, que é fora da prescrição para a qual ele tá ali, foi produzido. Então, assim, eu não sei que discussão é essa, que maluquice é essa de cloroquina aqui. O presidente exaltando a cloroquina. Acho ridículo, minha opinião, tá? Acho ridículo o Bolsonaro. Não, mas o jeito que ele faz. Não, mas ele acha que a cloroquina é um Rei Leão. Mas também não acho. Cara, toma, assim, velho. E também, se ele quiser divulgar que ele tomou. Na realidade, eu acho que o Bolsonaro faz isso muito mais pra provocar a imprensa do que tem uma foto dele oferecendo cloroquina pra um pássaro lá. Ele quer. Eu acho ridículo. Mas é deboche. É um deboche mas também pra imprensa. Que quiser. Eu concordo com você, Diego. Toma se você quiser. Se o seu médico prescrever, você vai tomar. E não há Bolsonaro, não há ciência, não há instituição, não há pesquisa científica. É a mesma coisa. Tem duas técnicas. Falando agora, você falou do sangue menstrual aí, tem a hemoterapia, que você tira sangue e aplica de volta. Eu não posso... Tem a urinoterapia, que você bebe xixi. Enfim, são várias terapias alternativas, entendeu? É uma questão complexa. E a gente vê as redes sociais, as plataformas digitais, né? E a imprensa banindo esse tipo de informação, tirando esse tipo de informação das pessoas. Eu acho que é você dizer para o ser humano, para o cidadão, que ele é um burro, que ele é um incompetente e que eu detenho o monopólio da verdade e só você pode acreditar somente no que eu falo. Somente aquilo que eu falo é verdadeiro, não entendeu? Seja ingênuo. A ciência é totalmente parcial. A história diz isso. A ciência não é imparcial. Esse discurso, na verdade, na minha opinião, cara, não tem... É muito difícil ser imparcial. Existem diversos documentários, no Netflix mesmo, existem diversos documentários que falam aí de diversas indústrias que patrocinam estudos científicos, cara, que falam sobre o açúcar, sobre gordura, enfim. Agora, a gente também não tá aqui desmerecendo, que eu entendo que a classe científica estuda anos, os caras dedicam a vida deles, e a gente precisa dos cientistas. Eu não tô aqui, eu também acho assim, existem estudos científicos que comprovam a ineficácia da cloroquina. Ok, existem estudos científicos que comprovam a ineficácia da cloroquina, e existem estudos científicos que comprovam que ela pode ser eficaz se utilizada lá nos primeiros sintomas. Mas quem vai definir se vai tomar ou não a cloroquina é o seu médico e você, entendeu? Então, assim, não é uma questão que tem que ser politizada. Não é uma questão que tem que passar pro âmbito político. Não, perseguir a médica é muito baixo, cara. É muito baixo. Isso é ridículo, cara. Então, enfim, acho que são esses os assuntos aí, Léo. Só queria deixar essas reflexões aí pro pessoal. A gente falou um pouco... Hoje você viu que a gente bateu no Bolsonaro, elogiou, criticou e falou os pontos positivos, né? Então, assim, pra ver que a gente aqui não tem lado, a gente não tá aqui pra defender um lado só, a gente tá aqui pra apresentar fatos. A gente não deixa de expor nossa opinião.
Sem problemas, a gente está aqui para apresentar fatos, expor a nossa opinião baseada na realidade, no que a gente está vendo. E a pessoa concorda ou não, ela tem total direito. Inclusive, se você quiser discutir, se quiser mandar mensagem, o fato da cloroquina eu nem ia falar, mas a gente recebeu, né, um pedido aí pra gente falar. Aproveitando aqui para referenciar aí o nosso ouvinte mais assíduo aí, o cara super fã, o Nathan Felipe, nosso brother, brasileiro. Ele curte pra caramba o Eleitor. E essa semana ele fez alguns stories lá no Instagram dele e ele pediu pra gente falar sobre esse assunto aqui. Então, será que ele vai concordar com o que a gente vai falar? Tá entregue aí, Natanzeira. Não sei se você vai concordar, eu quero ouvir a opinião dele lá no... Inclusive, aproveitando, você que ouviu até aqui o Eleitor, o Diego, no Instagram do Diego, passa o Instagram aí, Diegão. _ Diego Polo com 2 L's. Eu tô fazendo isso aqui, eu nem perguntei pro Diego se ele topa, mas eu acho que não vai ter problema. O Diegão, toda quinta-feira, Diegão, você abriu uma caixinha lá no seu Stories pedindo sugestões pra galera de tema, críticas, entendeu? Um espaço pra você falar, não curti aquilo que vocês falaram no episódio tal. E aí a gente faz toda quinta-feira, ele libera a caixa, que aí na sexta a gente lê ao vivo aqui, inclusive cita seu nome aí. É gostoso reconhecer a audiência quando tem interação. Legal. Beleza? Cara, eu acho que a gente trouxe muita informação aqui hoje. Eu tô muito feliz mesmo aí com o resultado do nosso podcast de hoje. Agradecimentos à Radiz Café, cafés especiais. Nada como ouvir um podcast, o Eleitor tomando um café de qualidade especial do sul de Minas Gerais. Para saber mais, entra lá no Instagram, @radizcafé. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Esse podcast é um oferecimento da Rede Papum de Podcasts, da Fisherman Agência Digital. Bom final de semana. Valeu, galera. Falou!